Hey, pessoal, mais um Delírios de Praga aqui, texto de Graziela Kronka, lá da República Tcheca, eu aqui no Brasil, Samuel Mendonça. Você está no Top para pensar, dê seu like, seu dislike, comente. Faça o que você quiser, que aqui é conhecimento na veia. Graziela produzindo suas reflexões, suas inquietações, e neste caso em particular, vamos tratar de um assunto muito importante para todos nós. Eu diria que, no meu caso em particular, que sou professor, um pouco mais. Título: Delírios de Praga, Escola no Fundo do Poço. Ou Tamo Junto Mesmo? Esse é o texto de Graziela e eu peço o teu like, tua inscrição no canal. Querido Samuel, venho aqui hoje para partilhar com você e com aqueles que te acompanham mais um tanto de minhas perturbações, das minhas indignações e da minha revolta. Na semana passada, estava tomando café na casa de uma amiga e estava contando sobre uma visita que ela fez a uma comunidade em Praga que existe em outros países do mundo e na qual, dentre outras coisas, as crianças não frequentam a escola. São educadas dentro da comunidade, sendo que mesmo os jovens e adultos têm pouco contato com pessoas e hábitos que não fazem parte do grupo. O amigo de minha amiga comentou então que na Alemanha, onde supostamente começou tal seita, a tal comunidade, o homeschooling é proibido por lei. Então minha amiga contou que o irmão dela tirou a filha da escola. A menina, que tem por volta de 12 anos de idade, já há um tempo não frequenta a escola. Mais do que isso, não tem nenhum tipo de rotina escolar, nem dentro de casa. Ela lê muito e faz algumas atividades, como aulas de dança. E é tudo. Assim decidiu o pai, um homem de classe média alta, que teria condições de matriculá-la nas melhores escolas da cidade onde moram. E logo me posicionei e disse que era totalmente a favor dessa lei, ou seja, terminantemente contrária ao homeschooling. E a decisão do irmão de minha amiga, o qual, acredito, não seria tão bem sucedido se não tivesse frequentado as boas escolas que frequentou. Os meus argumentos, que vou expor aqui, não têm nenhum fundamento científico. Li poucas coisas sobre homeschooling no Brasil e no mundo. Não sei o que dizer, ou melhor, não sei o que dizem os especialistas, os pais ou as próprias crianças. Meu posicionamento parte da experiência que eu tive com a escola ao longo da vida, seja como estudante, seja como professora. Partilho aqui com vocês, aberta a todas as críticas e mais que minhas divagações possam suscitar. Aliás, a Grazi sempre pede para você mandar e-mail e fazer seus comentários, sinta-se à vontade, diretamente ou no próprio blog, porque além aqui do vídeo do YouTube, esse também é um texto que está no nosso blog Topa Pensar. Você já leu os outros, né? Fim de parênteses, continuando. Eu disse a eles que, em primeiro lugar, a escola, para mim, é um primeiro lugar de socialização. Sim, antes disso, há a família, os vizinhos, os amigos dos pais. Mas, quando eu penso na socialização que a escola representa, eu me refiro à convivência entre pessoas de diferentes idades, classes sociais, raças, crenças religiosas, orientações sexuais. Pessoas que até então não se conheciam e que terão que conviver, ou pelo menos coabitar o espaço durante grande parte do tempo de suas vidas. Talvez a escola seja o primeiro choque necessário para descobrirmos que o mundo é maior do que as convicções da nossa família. Na escola, nos deparamos com relações de hierarquia, de autoridade, que ultrapassam aquelas que funcionam ou não dentro de casa. De certa forma, é também o primeiro lugar das responsabilidades, pois teremos que respeitar os horários, criar rotinas, executar tarefas, passar por avaliações. É na escola que encontramos as nossas turmas, os amigos, que vão ser as pessoas mais importantes para nós, em muitas fases da vida e talvez até o seu fim. Pessoas que vão nos obrigar e viver e resolver conflitos, pessoas que vão nos acolher, nos rejeitar, nos decepcionar, nos amar. Eu passei por algumas escolas ao longo de minha formação, perdi contato com muitos dos amigos, de outros, já não sou tão próxima, alguns sobrevivem em minha vida, mas com todos construí referências que fazem parte da minha identidade e poucas coisas são tão prazerosas como relembrar de nossas histórias do tempo da escola quando nos reencontramos.
Os professores mais amados, os professores mais odiados, os diretores que nem sempre amigáveis, os funcionários que cuidavam da gente, as estratégias para matar aula, as paqueras com os estudantes de outras classes. Foi pelo grupo de amigos do ensino básico que eu soube no ano passado que a nossa escola fechou. Lamentamos juntos a notícia e juntos relembramos dos personagens dos episódios de uma época que revivemos sempre que nos falamos. É na escola que vamos descobrir que as nossas convicções muitas vezes são equivocadas. Mais do que isso, vamos descobrir que há pensamentos diversificados e que as opiniões e pontos de vista da nossa família não são as únicas no mundo. E nem sempre são tão corretas ou adequadas quanto tentam nos fazer acreditar. Eu sempre fui uma pessoa questionadora e crítica, muito sensível às desigualdades sociais, indignada diante das injustiças e totalmente inconformada com o autoritarismo. Mas sei que, se não tivesse frequentado a escola, talvez até hoje pensasse como meus pais a respeito de questões sobre as quais temos posicionamentos e atitudes completamente diferentes. Quando ingressei na faculdade, havia uma discussão sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalista, a qual foi derrubada há pouco tempo. Mesmo sabendo que eu estava me preparando para uma profissão que eu possivelmente poderia exercer sem diploma, eu não hesitei. E o diploma foi o menos importante de tudo que eu carreguei na bagagem depois de 4 anos nas salas de aula. Durante a faculdade, eu encontrei pessoas que me mostraram outras formas de vida e de pensamento. Aprendi a reivindicar aquilo que eu tinha direito, aprendi a silenciar a minha ignorância. Tive oportunidade que mudaram os rumos da minha vida, oportunidades no caso. Passei por relacionamentos e experiências que me ajudaram a entender quem eu sou, descobri o quanto sou, ao mesmo tempo, grande e pequena diante dos horizontes ou do horizonte imensurável do mundo. E para todas as pessoas que têm condições, eu recomendo fortemente que frequentem a universidade, ao menos em algum momento da vida, que não precisa ser logo depois da conclusão do ensino médio. Aliás, tenho certa aflição de escolas excessivamente preocupadas em preparar os estudantes para o vestibular antes mesmo que eles aprenderem a escrever. Felizmente, não foi esse o meu caso. A escola não é apenas um lugar do diploma, ela é o lugar por excelência do erro. É onde podemos e precisamos errar, nos dois sentidos do verbo. É onde podemos experimentar, questionar. Errem, me desobedeçam, me surpreendam, me ensinem outras formas de ver o mundo além das minhas. É o que eu sempre clamo aos estudantes para quem sou designada a ensinar. Esse grifo é meu. Gra, arrasou, arrasou. Em uma entrevista à Carta Capital de 13 de agosto de 2022, a psicóloga Roseli Saião se diz contrária à educação domiciliar, pois, aí ela cita, as crianças e adolescentes ficariam submetidos a uma única visão de vida, de mundo. E ela ainda acrescenta, a função da escola não é fazer aquilo que os pais querem somente. Prestar contas às famílias. O trabalho escolar passa por tirar os filhos do domínio de seus pais, para que eles vejam o mundo com os seus próprios olhos. Fim de citação. Saião arrasou. Muito bem. Eu lembrei ainda, lá na casa de minha amiga, que uma das consequências mais graves da epidemia de Covid são as sequelas da saúde mental que acometem hoje crianças e adolescentes que, confinados, foram privados do convívio escolar por mais de um ano. Sem contar aqueles que, desprovidos de estrutura tecnológica, foram privados até mesmo das aulas virtuais. E os outros muitos que, sem frequentar a escola, passaram boa parte do isolamento sem ter o que comer. Eu não consigo nem imaginar a tristeza que teria sido para mim ter de ficar longe dos meus amigos da escola e da faculdade por tanto tempo. Eu também não, sinceramente, Gra. A conversa aconteceu um dia depois que eu tinha visto um documentário do festival One World, em Praga,
um dos maiores festivais do mundo de documentários sobre direitos humanos e meio ambiente. Dirigido por Simon Panay, ou Panay, anyway. Simon, anyway, não sei como se pronuncia. Sim, dirigido por esse personagem. O filme se chama If You Are a Man. Se passa em Burkina Faso, um país no oeste da África, e mostra a vida de Ópio, um menino de 13 anos que trabalha já há alguns anos em uma mina de ouro, 13 anos, e cujo maior sonho é poder voltar à escola. Nessa mina, onde ele passa dias sem ir para casa, debaixo do sol, escaldante durante o dia e dormindo ao relento à noite, ele quase não tem o que comer. E de tempos em tempos recebe como pagamento um saco de pedras. Sim, um saco de pedras. Pedras que ele quebra, leva para moer, para depois peneirar o pó misturado ao mercúrio, de onde ele pode encontrar ouro e mudar o rumo da vida. A chance de encontrar ouro é mínima. E, quando isso acontece, ele vende as minúsculas pedrinhas por valores tão pequenos quanto elas próprias. Em uma cena, Ópio vai com o pai conversar com o diretor de uma escola onde ele deseja seguir os estudos para se tornar um soldador e poder finalmente sair da mina. Mas a família não tem dinheiro para arcar com os custos dos estudos que duram 3 anos. A taxa cobrada pela escola é de 35 mil francos CFA por ano, o que equivale a 53 euros. Isso, você ouviu bem. A taxa cobrada por ano, 53 euros. Ou 290 reais, por volta de 870 reais, para os 3 anos. Para tentar encontrar mais ouro e juntar ao quase nada que já tem, deve ser Ópio, talvez não Ópio. Ópio implora ao patrão para que o deixe descer no poço, onde apenas os mineiros maiores de 16 anos podem garimpar. O patrão autoriza, mas, como era de se esperar, não é bem sucedido. A certa altura, o pai consegue pagar a taxa do primeiro ano e Ópio, ou Ópio, começa a frequentar a escola. Mas quando chega o momento de pagar a taxa do ano seguinte, ele não tem dinheiro e precisa voltar à mina. E porque ele voltou à mina e faltou muitos dias da aula, ele perde o ano escolar. Burkina Faso foi colônia da França até 1960. É o 5º produtor de ouro da África e essa atividade representa 10% do PIB do país, onde 1/3 das crianças em idade escolar não tem acesso à educação. 1/3! E 70% da população adulta é analfabeta. Desde 2015, mais de 4 mil escolas foram fechadas no país, como resultado de ataques armados de grupos extremistas, o que agravou ainda mais a situação da evasão escolar e, consequentemente, do trabalho infantil. De acordo com a Unesco, anote esse número, de acordo com a Unesco, em 2022, mais de 240 milhões de crianças e jovens entre 6 e 18 anos de idade não frequentavam a escola no mundo todo. 240 milhões. 40% se encontravam na África. Pesquisas do Unicef do mesmo ano mostram que 11% das crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos de idade não iam à escola no Brasil. 11% das crianças desse período, 11 a 19 anos, o que representa 2 milhões de jovens e adolescentes. Eu não preciso dizer que voltei arrasada para casa, não somente por Ópio, mas por todas as crianças e adolescentes de Burkina Faso, na África, do Brasil, do mundo, que são privados do direito de estudar e que são obrigados a trocar os bancos das escolas por condições deploráveis de trabalho. Por esse motivo, eu me sinto agredida pela atitude de pais privilegiados que negam a crianças privilegiadas um direito pelo qual elas não precisam lutar. Tenho a plena consciência de que essa escola que eu desenho, baseada nas minhas experiências de uma pessoa privilegiada, pode parecer idealizada demais.
especialmente no momento de extrema desvalorização dos professores, do agravamento de ocorrências de uma explosão de atentados e tiroteios com vítimas fatais. Mas acredito que seja uma escola possível. Depende de políticas públicas eficientes e de boa vontade dos governos, depende também da sociedade civil. Trata-se de uma mobilização que parece difícil de ser vislumbrada, mas ainda assim me parece realizável. E acredito que, se ao invés de optar pelo homeschooling, as pessoas que têm condições financeiras e intelectuais de oferecer educação de qualidade a seus filhos fora da escola investissem seu tempo, sua energia, seu dinheiro para reivindicar melhores condições educacionais para todos, estaremos muito mais perto dessa escola ideal a que eu tive acesso e a que todas as crianças, os adolescentes e jovens deveriam ter direito. E as crianças e adolescentes do homeschooling burguês não estariam privados do rico e necessário convívio com a diversidade. Quando eu vi o documentário, eu estava lendo O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. No epílogo, a escritora lamenta que uma das coisas que não deu certo nesse livro foi que, ao contrário do que ela desejava, ela sentiu que o resultado de sua narrativa acerca dos temas tão pesados foi que os leitores ficaram tocados, mas não movidos. Eu saí daquele dia do cinema muito tocada, mas eu sabia que era pouco. Cheguei em casa e, quase numa obsessão, li tudo o que encontrei sobre o documentário. Seu personagem central, a realidade do sistema educativo de Burkina Faso e da colônia francesa. Dentre tantas coisas, fiquei sabendo que Simon, cineasta, estava organizando uma vaquinha para ajudar o Opio a prosseguir nos estudos e iniciar sua carreira de soldador. Eu fiz uma doação. Sei que é muito pouco diante de tudo que eu posso e devo fazer para ajudar as crianças pobres no mundo todo de quem foi roubado o direito de ir à escola. Foi pouco, mas foi uma atitude simbólica que me tirou da comodidade confortável de me sentir tocada para a responsabilidade de me sentir movida. Como disse o diretor do filme em uma entrevista, os habitantes de Burkina Faso, assim como os brasileiros, acrescento eu, gostam de dizer tamo junto. E aí, tamo junto? Graziella em Praga, em 5 de abril de 2003. Agora sim, esse texto deve ser, sim, compartilhado com mais pessoas. Porque, afinal, tamo junto? E no final, Grazi deixa aqui, para ver o teaser do documentário, também informações sobre o trabalho do documentarista Simon Panay, para acessar a mencionada entrevista da Carta Capital. As fontes, como ela sempre faz, estão todas aqui, neste vídeo e também no blog. Topa pensar? Dê seu like, seu dislike, seu comentário. Certamente vai ser um like, porque um texto de Grazi sempre merece um like, um comentário. E escreva para ela. Ela tem de ser provocada. Por quê? Porque está nos movendo. Certamente você não vai ficar aqui só na reflexão. Eu não. Até.